Quer ir comigo, meu velho? Vamos voar somente perto da praia e ao longo do estreito. A que horas? Na hora que ficar melhor para você. Eu estava a ponto de indagar seu nome quando Jordan olhou ao redor e sorriu. Está se divertindo agora? Indagou. Está muito melhor, disse eu, e voltei-me para meu novo conhecido. Esta festa é algo fora do comum para mim. Sequer encontrei o anfitrião. Eu moro ali adiante, falei acenando a mão na direção da sebe invisível à distância. E este homem, Gatsby, mandou seu chofer me levar um convite. Por um momento ele olhou para mim como se não conseguisse entender. Nossa, essa estava tão previsível. Eu sou Gatsby, disse subitamente. O quê? Exclamei. Ah, por favor, perdoe-me. Pensei que você soubesse, meu velho. Temo não ser um anfitrião muito bom. Sorriu com compreensão, com muito mais do que compreensão. Era um desses raros sorrisos que trazem em si algo de segurança e de conforto. Um desses sorrisos que você encontra umas 4 ou 5 vezes em toda uma vida. Um sorriso que parecia encarar todo o mundo, a eternidade, e então se concentrava sobre você, transmitindo-lhe uma simpatia irresistível. Era um sorriso que o compreendia até o ponto em que você queria ser compreendido. Acreditava em você como você gostaria de acreditar em si mesmo e lhe garantia que tinha de você a impressão mais favorável que você teria a esperança de comunicar. E exatamente nesse momento ele se desvaneceu. No dia seguinte eu estava olhando para um fanfarrão jovem e elegante, 1 ou 2 anos acima dos 30, cuja elaborada formalidade de discurso por um triz não descambava para o absurdo. Poucos minutos antes que ele se apresentasse, eu tivera uma forte impressão de que escolhia suas palavras com todo o cuidado. Quase no mesmo momento em que o Sr. Gatsby se identificou, um mordomo correu para ele com a informação de que Chicago o estava chamando ao telefone. Ele se desculpou com uma discreta mesura para cada um de nós. Se você quiser alguma coisa, é só pedir, meu velho, disse-me com toda a sinceridade. Desculpe-me agora. Mais tarde voltarei a ficar com vocês de novo. Assim que ele partiu, voltei-me de imediato para Jordan. De fato, sentia-me constrangido e achava necessário deixar bem claro para ela como havia ficado surpreso. Eu havia imaginado que o Sr. Gatsby fosse um homem de meia idade, corpulento e de cara vermelha. Quem é ele? Indaguei. Você sabe? Ele é apenas um homem chamado Gatsby. Quero dizer, de onde ele é e o que ele faz? Agora é você que entra nesse assunto, respondeu-me com um sorriso pálido. Bem, uma vez ele me disse que tinha estudado em Oxford. Comecei a delinear uma leve imagem dele quando a próxima observação de Jordan fez com que tudo se apagasse. Mas não acreditei. Por que não? Nem sei, insistiu ela. Simplesmente não acho que ele tenha estudado lá. Alguma coisa em seu tom de voz me fez lembrar da outra moça. Eu acho que ele matou um homem e teve o efeito de acirrar minha curiosidade. Eu teria aceitado sem questionar a informação de que Gatsby vinha dos pântanos da Louisiana ou que tinha saído das partes mais baixas do West Side de Nova York. Isto seria compreensível, porém homens jovens não surgiam de uma hora para outra vindos de lugar nenhum. Pelo menos em minha experiência provinciana, eu acreditava que não. Não brotavam do nada e compravam um palácio junto ao estreito de Long Island. Seja como for, ele dá grandes festas, disse Jordan, mudando de assunto com um gosto cosmopolita pelo concreto. E eu gosto de grandes festas. São tão íntimas. Quando há pouca gente, não se tem qualquer privacidade. O estrondar de um bombo trovejou, e a voz do regente da orquestra ergueu-se subitamente acima da algaravia do jardim. Damas e cavalheiros, gritou ele, a pedido de Sr. Gatsby,
Vamos executar para vocês o último trabalho do Sr. Vladimir Tolstov, que atraiu tanta atenção no Carnegie Hall durante um mês de maio passado. Carnegie Hall é uma sala de espetáculos teatrais e musicais mandada construir em 1886 pelo industrial e filantropo escocês-americano Andrew Carnegie, inaugurada em 1891. Tanto a melodia citada como o compositor Tolstói são criações de Fitzgerald. Ah, o Fitzgerald inventou, né? Eu conheço o Dale Carnegie, mas não o Andrew Carnegie. O Dale escreveu aquele livro lá de autoajuda. Se os senhores leram os jornais, viram que causou grande sensação. Sorriu com uma condescendência jovial e acrescentou: uma enorme sensação, fazendo todo mundo rir. A peça é conhecida, concluiu ele alegremente, como A História do Mundo em Jazz, de Vladimir Tolstov. A natureza da composição do Sr. Tolstov passou por mim sem deixar vestígios, porque no momento em que começou a executar, meu olhar recaiu sobre Gatsby, parado sozinho nos degraus de mármore e olhando de um grupo para outro com aprovação. Sua pele bronzeada de sol dava ao seu rosto um aspecto atraente e seus cabelos curtos pareciam ser aparados todos os dias. Eu não conseguia ver nada de sinistro nele. Imaginei que não estava bebendo a fim de colocar-se em uma categoria diferente da de seus convidados, porque me parecia que sua atitude se tornava mais discreta à medida que a festa se soltava em champanhe e gargalhadas. Quando a história do mundo em jazz terminou, umas garotas escoravam romanticamente as cabeças nos ombros dos cavalheiros, enquanto outras fingiam desmaiar e se lançavam nos braços dos homens, ou até mesmo se atiravam sobre grupos de pessoas que estavam conversando, crentes de que alguém impediria que caíssem no chão. Mas ninguém se atrevia a desmaiar nos braços de Gatsby, e nenhuma cabeça feminina de cabelos curtos escorou-se nos ombros dele. Tampouco quarteto algum de cantores se formou para cantar nos ouvidos do anfitrião. Queiram me desculpar. De repente, o mordomo de Gatsby estava parado ao nosso lado. Miss Baker? Indagou ele. Desculpe-me interrompê-la, porém o Sr. Gatsby gostaria de conversar com a senhora em particular. Comigo? Exclamou ela, surpresa. Sim, madame. Ela levantou-se devagar, ao mesmo tempo em que erguia as sobrancelhas para mim, cheia de espanto, e seguiu o mordomo em direção à casa. Percebi que ela envergava o vestido de noite, na verdade todos os seus vestidos, como se fossem roupas esportivas. Movimentava-se com extraordinária vivacidade, como se tivesse aprendido a caminhar desde criança nos gramados de campos de golfe durante manhãs frias e límpidas. Fiquei sozinho, e já eram quase 2 da manhã. Já havia algum tempo escutava sons confusos e intrigantes que pareciam originar-se de um grande salão cheio de janelas que se erguia acima do terraço. Dando um jeito de me livrar do universitário de Jordan, que estava agora entretido em uma conversa um tanto obstétrica com 2 coristas de teatro e que me implorava para que eu ficasse com eles, dirigi-me para o interior da casa. O grande salão estava cheio de gente. Uma das garotas de vestido amarelo tocava piano e a seu lado estava parada uma jovem senhora alta e ruiva que pertencia a um coro famoso e interpretava uma canção. Tinha tomado grande quantidade de champanhe e, enquanto cantava, havia chegado à conclusão de que tudo era muito, muito triste, o que era evidenciado pelo fato de que não estava apenas cantando, mas chorava o tempo todo. Sempre que havia uma pausa na canção, ela enchia o espaço com soluços entrecortados e ofegantes, e então retomava a letra da melodia em uma voz trêmula de soprano. As lágrimas escorriam por suas faces, mas não corriam soltas porque, ao entrarem em contato com a pesada maquiagem dos cílios, assumiam a cor da tinta e percorriam o restante do caminho transformadas em lentos regatos negros. Alguém insinuou de brincadeira que ela deveria cantar as notas estampadas em seu rosto, o que fez com que ela lançasse os braços
para o ar em protesto e depois se atirasse em uma cadeira, caindo de imediato em sono profundo. Tá bom. Ela discutiu com o homem que se diz ser o marido dela, explicou a garota ao meu lado. Olhei ao redor. A maior parte das mulheres que ainda não tinha ido embora estava agora brigando com os homens que diziam ser os seus maridos. Até mesmo o grupo de Jordan, o quarteto de East Egg, tinha sido dividido por uma altercação. Um dos homens estava tendo uma conversa curiosa e intensa com uma jovem atriz e sua esposa, depois de ter tentado rir da situação de uma forma digna e indiferente. Entrou em colapso total e recorreu a ataques pelos flancos. Em intervalos regulares, ela aparecia de repente ao seu lado, enfurecida, e sibilava no seu ouvido: "Você prometeu." A relutância em ir para casa não se limitava aos homens. O saguão de entrada estava ocupado por 2 homens deploravelmente sóbrios e suas esposas completamente indignadas. As esposas estavam demonstrando simpatia uma pela outra em vozes um pouco acima do tom de conversação normal. "Sempre que ele vê que eu estou me divertindo, ele quer ir para casa. Nunca escutei uma coisa tão egoísta em toda a minha vida. Nós sempre somos os primeiros a sair de uma festa. Nós também." "Bem, hoje nós somos praticamente os últimos", disse um dos homens. "A orquestra já foi embora há meia hora." Apesar de as mulheres concordarem que tal maldade era quase inacreditável, a discussão terminou em briga e as esposas foram levadas esperneando porta fora. Enquanto eu esperava por meu chapéu no saguão de entrada, a porta da biblioteca abriu-se e Jordan Baker e Gatsby saíram para o corredor. Ele dizia algumas últimas palavras para ela, mas o entusiasmo com que falava de repente transformou-se em formalidade no momento em que diversas pessoas se aproximaram para dizer-lhe adeus. O grupo de Jordan achava impacientemente, mas ela permaneceu ainda um momento para despedir-se de mim. "Acabei de ouvir uma coisa assombrosa", sussurrou ela. "Quanto tempo nós ficamos lá dentro?" "Acho que foi mais ou menos 1 hora." "Foi simplesmente assombroso", repetiu ela com ar distraído. "Mas jurei que não contaria nada e estou só te provocando." Ela bocejou, cheia de graça no meu rosto. "Por favor, venha me visitar. Veja na lista telefônica, no nome da senhora Sigourney Howard, minha tia." Ela foi se afastando enquanto falava, sua mão bronzeada acenando uma saudação altiva enquanto se misturava ao seu grupo junto à porta. Um tanto envergonhado por ter ficado até tão tarde em minha primeira visita, reuni-me aos últimos dos convidados de Gatsby, que estavam amontoados a seu redor. Queria ainda explicar-lhe que havia procurado por ele no princípio da noite e desculpar-me por não o ter reconhecido no jardim. "Nem fale mais nisso", interrompeu-me em tom decidido. "Não pense mais nisso, meu velho." A expressão familiar não traduzia mais familiaridade do que a mão que segurava meu ombro em uma demonstração de confiança. "E não se esqueça de que vamos voar de hidroavião amanhã de manhã às 9 horas. O mordomo surgiu por detrás de seu ombro. "Telefonema da Filadélfia, senhor." "Tudo bem, daqui a 1 minuto. Diga a eles que já estou indo. Boa noite." "Boa noite." "Boa noite", disse ele, sorrindo, e de repente pareceu haver um significado agradável em estar entre os últimos que partiam, como se estivesse sendo realizado um desejo que ele tivera desde o princípio. "Boa noite, meu velho, boa noite." Porém, ao descer os degraus, percebi que a noite ainda não havia terminado. A cerca de 15 metros da porta, uma dúzia de faróis de automóveis iluminavam uma cena bizarra. Na valeta ao lado da estrada, com o lado direito para cima e uma das rodas violentamente arrancada, jazia um coupé novo que tinha deixado as estradas de acesso à casa de Gatsby menos de 2 minutos antes. A extremidade de um muro que se projetava em direção à estrada parecia responsável pelo acidente, que estava agora tendo considerável atenção de meia dúzia de motoristas curiosos.
Como eles tinham deixado seus carros no meio da estrada, bloqueando o trânsito, uma barulheira áspera e dissonante vinda dos automóveis que estavam retidos mais atrás acrescentava tensão e confusão à cena, por si só violenta o suficiente. Um homem usando um longo guarda-pó. Que é guarda-pó? Como na época a maioria das estradas era de terra batida, era costume entre os motoristas e mesmo entre os passageiros colocar tapa-pós sobre as roupas de festa ou passeios a fim de protegê-las da poeira. Ah! Usando um longo guarda-pó, tinha descido do carro acidentado e estava parado no meio da estrada, olhando do automóvel para a roda e da roda para os observadores com uma expressão perplexa, mas divertida. Vejam, disse ele, caiu dentro da valeta. Para ele, o fato parecia extraordinariamente assombroso e percebia a maneira incomum de espantar-se diante das coisas mais simples antes de identificar o homem. Era o mesmo que havíamos encontrado na biblioteca de Gatsby. Como foi que aconteceu? Ele deu de ombros. Não entendo absolutamente nada de mecânica, afirmou cheio de si. Mas como aconteceu? Você bateu no muro? Ah, nem me perguntem, disse os olhos de coruja, como se estivesse lavando as mãos do acontecido. Sei muito pouco sobre como guiar carros, praticamente nada. Aconteceu e é só o que eu sei. Bem, se não sabe dirigir direito, não deveria estar guiando à noite. Mas eu não estava sequer tentando guiar, explicou ele, indignado. Eu nem estava tentando. Um silêncio espantado desceu sobre os presentes. Você quer se matar? Você teve sorte de ter sido só uma roda. Além de ser um mau motorista, não estava ao menos tentando dirigir o carro. Vocês não entendem, explicou o criminoso. Não era eu quem estava dirigindo, há outro homem no automóvel. Esta declaração causou enorme impacto na plateia, que fez um longo "ah" de espanto, enquanto a porta do cupê se abria devagar. A multidão, a essa altura, o grupo se transformara em uma verdadeira turba, recuou involuntariamente um passo e, quando a porta se abriu, houve uma pausa sobrenatural. Então, pouco a pouco, membro por membro, o indivíduo pálido e trêmulo saiu do carro quebrado e procurou equilibrar-se sobre o pavimento da estrada, executando uma série de movimentos incertos e espasmódicos com os pés enfiados em grandes sapatos de verniz. Ofuscado pelo violento brilho dos faróis e confusa pelos uivos incessantes das buzinas, o fantasma ficou balançando por um momento antes de perceber o homem vestido de guarda-pó. O que houve? Perguntou calmamente. Ficamos sem gasolina? Olhe! Meia dúzia de dedos apontaram para a roda amputada. Ele arregalou os olhos para ela por um momento e então olhou para cima, como se suspeitasse de que havia caído do céu. A roda foi arrancada, alguém explicou. Ele concordou. No começo nem percebi que havíamos parado. Uma pausa. Então, respirando fundo e endireitando os ombros, observou em um tom de voz bastante determinado. Será que algum de vocês pode me dizer onde há um posto de gasolina? Pelo menos uma dúzia de homens, alguns deles um pouco menos embriagados, explicou-lhe que a roda e o carro não estavam mais ligados por qualquer conexão física. Tenho de sair da valeta, insistiu ele após um momento. Vou dar uma marcha ré. Mas a roda caiu! Ele hesitou. Não faz mal tentar, decidiu. As buzinas enfurecidas eram agora um imenso coro infernal. Dei as costas para a cena e atravessei o gramado em direção à minha casa. Olhei ainda uma vez para trás. Uma lua parecida com uma hóstia brilhava sobre a casa de Gatsby, tornando a noite tão bela como antes, parecendo sobreviver às gargalhadas e aos demais sons de seu jardim ainda totalmente iluminado. Um súbito vazio pareceu flutuar desde as janelas e as grandes portas envidraçadas, envolvendo por completo a figura do anfitrião, ainda parado no portício, com a mão erguida em um gesto formal de adeus. Lendo o que escrevi até agora, noto que dei a impressão de que os acontecimentos das 3 noites separadas por várias semanas foram as únicas coisas que mobilizaram a minha atenção neste tempo todo.
Ao contrário, foram meramente fatos casuais ocorridos durante um verão agitado, e até muito tempo depois pensei neles muito menos do que em meus assuntos pessoais. A maior parte do tempo eu trabalhava. Ainda de manhã cedo, o sol lançava minha sombra em direção ao oeste, enquanto eu me apressava através dos abismos brancos da parte baixa de Nova York até o Probity Trust, o prédio onde ficava meu escritório. Eu conhecia os outros funcionários e os jovens corretores de ações pelos nomes e almoçava com eles em restaurantes escuros e lotados de gente comendo salsichas de porco, purê de batatas e café. Até mesmo tive um caso rápido com uma garota que morava em Jersey City e trabalhava no departamento de contabilidade. Mas seu irmão começou a lançar uns olhares ameaçadores em minha direção. Assim, quando ela entrou em férias em julho. Não, deixa eu ler isso aqui de novo, porque eu me perdi, velho. Até mesmo tive um caso rápido com uma garota que morava em Jersey City e trabalhava no departamento de contabilidade. Mas seu irmão começou a lançar uns olhares ameaçadores em minha direção. Assim, quando ela entrou em férias em julho, deixei que o namoro acabasse tranquilamente. Em geral, eu jantava no Yale Club. Por alguma razão, esse costumava ser o momento mais melancólico do meu dia. Depois, subia à biblioteca e estudava investimentos e títulos contábeis durante 1 hora para acalmar minha consciência. Normalmente havia um grupo de desordeiros no clube, mas nunca subiam à biblioteca, que era, portanto, um excelente lugar para trabalhar. Depois disso, se a noite fosse tranquila, eu descia a pé a Madison Avenue, passava pelo velho Hotel Murray Hill e atravessava a 33rd Street até a Pennsylvania Station a fim de pegar o trem. Comecei a gostar de Nova York, das sensações aventurosas e excitantes da noite e da satisfação que a constante passagem de homens, mulheres e veículos dá aos olhares inquietos. Gostava de subir pela Quinta Avenida e escolher mulheres de aspecto romântico no meio da multidão e imaginar que dentro de alguns minutos eu entraria em suas vidas, sem que jamais alguém soubesse ou desaprovasse. Algumas vezes, em minha imaginação, eu as seguia até seus apartamentos nas esquinas de ruas obscuras e elas se viravam e sorriam para mim antes de desaparecerem por alguma uma porta, é o que tá aqui, e se perderem na escuridão cálida. No crepúsculo encantado da metrópole, sentia algumas vezes uma solidão assombrosa e percebia que os outros também se sentiam jovens pobres que gastavam o tempo solitário em qualquer restaurante, jovens funcionários de escritório perdidos no crepúsculo, desperdiçando em noites vazias os momentos mais pungentes de suas vidas. E, de novo, às 8 horas, quando as alamedas escuras da 40th Street começavam a ficar atulhadas por táxis que se dirigiam para a zona dos teatros, eu tinha a sensação de que meu coração afundava no peito. Dentro dos táxis, enquanto esperavam, vultos se aconchegavam, vozes cantavam, risos se sobressaíam aos ruídos da rua, enquanto os cigarros acesos formavam círculos de luz incompreensíveis nos interiores dos automóveis, imaginando que também buscava por momentos alegres e compartilhava da contagiante excitação de todos, eu só lhes desejava o melhor. Por algum tempo, perdi Jordan Baker de vista e então, na metade do verão, encontrei-a novamente. A princípio, me sentia lisonjeado por ir aos lugares com ela, porque era uma campeã de golfe e seu nome era bastante conhecido. Mas havia algo mais. Não estava exatamente apaixonado, mas sentia por ela um misto de curiosidade e ternura. O rosto altivo e levemente entediado que ela mostrava ao mundo ocultava alguma coisa. Por trás de toda a afetação, sempre há alguma coisa, mesmo que a princípio não pareça. Um dia descobri o que havia por trás do caráter de Jordan Baker. Certa ocasião em que estávamos juntos, em uma festa numa casa em Warwick, ela esqueceu de fechar a capota do carro conversível em que estávamos. Durante a noite choveu muito e ela recusou-se a admitir o seu esquecimento, alegando que alguém abrira a capota ou coisa assim. Subitamente lembrei da história que havia escutado a respeito dela e que não recordara ao ouvir seu nome aquela noite em que a conheci na casa de Daisy.
Em seu primeiro grande torneio de golfe, houve uma discussão que quase chegou aos jornais. Diziam que na rodada final ela havia mudado a posição de sua bola ilegalmente para um lugar melhor. A coisa chegou quase às proporções de escândalo, e então o assunto morreu. Um caddy, o carregador de tacos de golfe, na última hora modificou sua declaração, e a outra única testemunha admitiu que poderia ter se enganado. Mas o incidente e o nome tinham permanecido juntos em minha memória. Jordan Baker instintivamente evitava homens inteligentes e argutos, e agora eu percebia que isto se devia ao fato de que ela se sentia mais segura em lugares e com pessoas que ela tinha certeza que jamais questionariam sua ética e sua maneira de ser. Era irremediavelmente desonesta. Não aguentava sentir-se em desvantagem e por isso suponho que tenha começado muito cedo a utilizar subterfúgios a fim de manter aquele sorriso frio e insolente voltado para o mundo, ao mesmo tempo em que satisfazia as exigências de seu corpo rijo e elegante. Para mim não fazia a menor diferença. Desonestidade em uma mulher é uma coisa que nunca se condena profundamente. Senti um certo desapontamento, mas foi apenas uma coisa passageira, e então deixei para lá. Foi nesta mesma festa que tivemos uma curiosa discussão sobre como dirigir um carro. Começou porque ela passou tão perto de alguns operários que nosso paralama arrancou o botão do casaco de um dos homens. Você é uma péssima motorista, reclamei. Ou começa a dirigir com mais cuidado, ou então deve parar de guiar. Eu sou cuidadosa. Ah, não é mesmo? Bem, as outras pessoas são, disse ela com indiferença. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Elas que saiam do meu caminho, insistiu ela. São necessários dois para provocar um acidente. Vamos supor que encontre outra pessoa tão descuidada quanto você. Espero que isso nunca aconteça, respondeu. Odeio gente descuidada. É por isso que gosto tanto de você. Seus olhos cinzentos semicerrados contra a luz do sol continuaram fixos na estrada à frente, mas ela havia deliberadamente modificado o caráter do nosso relacionamento e por um momento achei que a amava, mas penso muito devagar e estou sujeito a uma série de regras interiores que agem como freios sobre os meus desejos. E sabia que antes de iniciar um novo relacionamento, tinha de me livrar de uma vez por todas daquela confusão que havia deixado em minha terra. Eu vinha escrevendo cartas com regularidade uma vez por semana e ainda assinava com amor Nick. Mas tudo o que conseguia lembrar era que, quando aquela determinada garota jogava tênis, um leve bigode de suor surgia em seu lábio superior. No entanto, havia entre nós um vago acordo que tinha de ser quebrado com bastante tato antes que eu pudesse me sentir livre. Todos suspeitamos possuir pelo menos uma das virtudes cardeais, e esta é a minha. Sou uma das poucas pessoas honestas que jamais conheci. Isso aí, Nick. Nick und Anna. Capítulo 4. Nas manhãs de domingo, enquanto os sinos das igrejas badalavam nas aldeias ao longo da praia, uma grande parte dos convidados, acompanhados de suas amantes, retornava à casa de Gatsby e fixava a conversa alegremente no gramado de sua propriedade. Ele é um contrabandista de bebidas, diziam as jovens damas, em algum ponto do percurso entre a mesa de coquetéis e os canteiros de flores. Uma vez ele matou um homem que descobriu que ele era sobrinho de von Hindenburg e primo segundo do diabo. Primo segundo do diabo. Paul von Benckendorff und von Hindenburg. Marechal e estadista alemão, vencedor dos russos na Batalha de Tannenberg, eleito presidente da chamada República de Weimar em 1925, nomeou Adolf Hitler como chanceler do Reich em 1932. Alcance-me uma rosa, queridinho, e me sirva mais um gole neste cálice de cristal.
Uma vez escrevi nos espaços vazios de uma tabela de horário de trens os nomes de todos que consegui identificar dentre os que estiveram na casa de Gatsby durante aquele verão. Agora a tabela está bastante velha, o papel se desmanchando e caindo aos pedaços ao longo das dobras. No entanto, permanece legível o cabeçalho. Esta tabela entra em vigor a partir de 5 de julho de 1922. Mas ainda consigo... O que foi isso? Mas ainda consigo ler os nomes escritos em tinta acinzentada pelo tempo, e estes lhe darão uma melhor impressão do que a sugerida por minhas observações de caráter mais geral sobre aqueles que aceitavam a hospitalidade de Gatsby e lhe prestavam o sutil tributo de não saber absolutamente nada a respeito de sua vida. A frase é enorme sem vírgula nenhuma. De East Egg, portanto, vinham os Chester Beckers e os Leaches. Os Leaches! E um homem chamado Bunsen, que eu conhecera em Yale. E o Dr. Webster Civet, que se afogou no verão passado na costa do Maine. E também os Hornbeans e Willie Voltaire e esposa, e um verdadeiro clã de sobrenome Blackbuck, que sempre se reunia em um canto do jardim e torcia o nariz como um rebanho de cabras para qualquer um que se atrevesse a chegar perto. Havia também os Smays e os Christies. Bem, na realidade, quem vinha eram Herbert Auerbach e a esposa do Sr. Christie, e Edgar Beaver, cujo cabelo, segundo diziam, ficou branco como algodão de uma hora para outra, sem nenhuma razão aparente, em uma certa tarde de inverno. Clarence Endive também era de East Egg, se estou bem lembrado. Ele somente veio uma vez, usando calças de golfe brancas, e meteu-se em uma discussão no jardim com um vagabundo chamado Etty. De lugares mais distantes da ilha vinham os Cheadles e os Orp, Shredders e a família Stonewall Jackson Abrams, que se mudara da Georgia, além dos Fishguards e dos Ripley Snells. Tá sendo ruim isso daqui, viu? De fato, Snell esteve em uma das festas 3 dias antes de ir para a penitenciária e desmaiou no cascalho da entrada, tão embriagado que o automóvel da senhora Ulysses Sweat passou por cima de sua mão direita. Vinham os Dances também e S.B. Whitebait, que nessa época tinha bem mais de 60 anos, e Morris A. Flank, juntamente com os Hammerheads. Caramba, o Hammerhead do Homem-Aranha! E Beluga, o importador de tabaco acompanhado de suas filhas. De West Egg vinham os Paul e os Mulready, Cecil Roebuck e Cecil Sean, Gulick, o senador do estado, e Newton Orchid, que detinha o controle acionário da empresa cinematográfica Films par Excellence. Vinham também Eckhouse, Clyde Cohan e John S. Schwartzer, filho, além de Arthur McCarty, todos ligados à indústria cinematográfica de uma forma ou de outra. E os Catnip, Benberg, e G. Earl Moudan, irmão daquele Moudan que algum tempo depois estrangulou a esposa. Da Fontano, o empresário teatral, também ia lá, e Ed Legros e James B. Rothgut, Ferret e os Day Jong e Ernest Lilly. De fato, estes vinham para jogar. E quando Ferret começava a perambular pelo jardim, queria dizer que tinha perdido todo o dinheiro que trouxera, de modo que sua firma, Associated Traction, teria de dar lucros no dia seguinte. Um homem chamado Clip Springer ia lá com tanta frequência que foi apelidado de pensionista. Chego a duvidar que ele tivesse casa para morar. Quanto ao pessoal do teatro, havia Gus Ways, Horace O'Donovan, Lester Meyer, George Duckweed e Francis Bow. Esse Francis Bow eu lembro. Também de Nova York costumavam vir os Crome e os Batchinson e os Daniker e Russell Betty, os Corrigan e os Kelleher, os Dewar
e os Scully, S.W. Belcher e os Smurg, o jovem casal Quinn, que agora estava divorciado, e Henry L. Palmetto, que depois se suicidou pulando na frente de um trem do metrô na estação de Times Square. E graças a essa palavra, esse vídeo aqui vai para as cucuias. Benny McClanahan sempre chegava acompanhado de 4 garotas. Nunca eram exatamente as mesmas, mas eram tão idênticas umas às outras que era inevitável supor que já haviam estado lá antes. Esqueci seus nomes. Uma era Jaqueline, eu acho, ou talvez fosse Consuela, ou Glória, ou Judy, ou June, e seus sobrenomes eram sempre nomes melodiosos de flores, ou quem sabe os nomes dos meses, ou ainda os nomes mais pesados dos grandes capitalistas americanos, de quem elas confessariam se insistissem um pouco que eram primas. Elas eram as primas? Nossa. Além de todos estes, eu recordo que Faustina O'Brien esteve lá pelo menos uma vez, junto com as garotas Bideker e o jovem Brewer, que teve o nariz arrancado por uma bala durante a guerra, e o Sr. Albrosberger com a senhorita Hagg, sua noiva, e Ardita Fitzfetters, e o Sr. P. Jewett, que também em determinada época foi presidente da Legião Americana, e a senhorita Claudia Hip, com um homem que diziam ser o seu chofer, e um príncipe de alguma parte desconhecida, a quem chamávamos de Duque, cujo nome já esqueci, se é que alguma vez cheguei a saber. Toda esta gente veio à casa de Gatsby durante esse verão. Às 9 horas de uma manhã no final de julho, o esplêndido automóvel de Gatsby subiu lentamente pela entrada pedregosa que levava até a minha porta e fez ecoar o toque melodioso da sua buzina de 3 notas. Era a primeira vez que me visitava, embora eu tivesse ido a 2 de suas festas, voado em seu hidroavião e, depois de insistentes convites, frequentado muitas vezes a sua praia. Aqui, pelo que eu já sei de antemão desse livro, provavelmente o Sr. Gatsby está fazendo isso porque ele quer ficar com a prima do Nick. O Nick, o nosso narrador aqui, o protagonista, que é a Daisy. Então, provavelmente, o Gatsby está se aproximando do Nick para entrar em contato com a Daisy, já que eles são, né, convenientemente, eles são vizinhos. Bom dia, meu velho. Hoje você vai almoçar comigo e pensei que podíamos ir no mesmo carro. Ele estava se equilibrando sobre o paralama lateral do carro. Os automóveis da época tinham a carroceria estreita, com uma tábua ou prancha de metal disposta horizontalmente de cada lado para ajudar a descer e evitar que a lama respingasse nos passageiros. Com a agilidade de movimentos que é tão peculiarmente americana e que nos vem, suponho eu, da ausência de trabalho braçal pesado na juventude, e ainda mais da graça disforme dos esportes que praticávamos de forma esporádica e nervosa. Esta qualidade se revelava constantemente através de seus modos deliberadamente educados, como uma espécie de ansiedade. Ele nunca ficava completamente quieto, sempre havia um pé batendo ou uma mão que se abria e fechava com impaciência e sem parar. Ele percebeu que eu estava olhando com admiração para o carro. É bonito, não é, meu velho? Disse ele, pulando para o chão e afastando-se do automóvel a fim de que eu tivesse uma visão melhor. Nunca o tinha visto antes? É claro que eu já o tinha visto. Todo mundo já vira aquele carro. Era pintado em uma tonalidade creme amarelada, vistosa com cromados reluzentes, alargado aqui e ali ao longo de seu comprimento monstruoso, com compartimentos para bagagens, lanches e caixas de ferramentas, e protegidos por um labirinto de para-brisas que espelhavam o fulgor de uma dúzia de sóis, sentados por trás de muitas camadas de vidro em uma espécie de estufa de couro verde, partimos rumo à cidade. Eu havia conversado com ele talvez meia dúzia de vezes durante o mês anterior e descoberto, para minha decepção, que ele tinha muito pouco a dizer.
Assim, minha primeira impressão, a de que ele fosse uma pessoa de uma certa importância, ainda que indefinida, tinha se dissipado, e para mim ele se tornara apenas o proprietário de uma magnífica hospedaria de beira de estrada que por acaso ficava ao lado de minha casa. E então ocorreu aquele passeio desconcertante. Ainda não tínhamos chegado à aldeia de West Egg quando Gatsby começou a deixar pela metade suas frases elegantes e a bater nervosamente com a palma da mão contra o joelho do terno cor de caramelo. Olha aqui, meu velho, falou de repente para minha total surpresa. Vamos lá, diga-me, qual é a sua opinião a meu respeito? Fiquei um tanto atrapalhado e comecei com as evasivas de caráter geral que esse tipo de pergunta merece. Bem, vou contar-lhe algumas coisas a respeito de minha vida, interrompeu ele. Não quero que você faça uma ideia errada de mim a partir dessas histórias que circulam por aí. Portanto, ele estava a par das acusações bizarras que apimentavam as conversas em seus salões. Por Deus, vou contar-lhe a verdade, afirmou ele, enquanto erguia sua mão direita como que a evocar o testemunho divino. Sou filho de uma família rica do Centro-Oeste. Infelizmente já morreram todos. Fui criado na América, mas estudei em Oxford, porque todos os meus ancestrais frequentaram aquela universidade. É tradição da família. Observou-me pelo canto do olho e no mesmo instante percebi que Jordan Baker achara que ele estava mentindo. Achara? Ele pronunciou rapidamente a expressão estudei em Oxford, ou engoliu as palavras, ou se engasgou com elas como se já o tivessem incomodado antes. E diante desta dúvida, todo o seu depoimento desfez-se em pedaços, e eu fiquei imaginando se, no final das contas, não haveria realmente alguma coisa sinistra em que estivesse envolvido. Que parte do Centro-Oeste? Indaguei como quem não quer nada. São Francisco. O que tem São Francisco? Uma afirmação incoerente porque a Califórnia fica na costa do Pacífico, no extremo oeste dos Estados Unidos e não no centro-oeste. Ah, sim, claro. Toda a minha família morreu e herdei bastante dinheiro. Sua voz era solene, como se a memória dessa súbita extinção de um clã o assombrasse. Por um momento suspeitei que ele estivesse brincando, mas um rápido olhar lançado a seu rosto convenceu-me do contrário. Depois disso, vivi como um jovem rajá em todas as capitais da Europa, Paris, Veneza, Roma, colecionando joias, especialmente rubis, caçando grandes animais, pintando um pouco para mim mesmo e, sobretudo, tentando esquecer algo muito triste que me aconteceu muito tempo atrás. Com esforço consegui impedir um riso de incredulidade. As próprias frases que ele usava tinham sido repetidas tantas vezes, estavam tão desgastadas que não evocavam imagem alguma, exceto a de um rajá de turbante perseguindo um tigre através de bois de Boulogne. Foi então que chegou a guerra, meu velho camarada. Foi um grande alívio e eu fiz de tudo para morrer. Mas parecia que a minha vida era encantada. Aceitei uma nomeação como primeiro-tenente assim que tudo começou. Na floresta de Argonne, levei o que sobrou de meu batalhão de metralhadores tão à frente da linha de batalha que resultou em um intervalo de 800 metros a cada lado de nossa unidade, no qual a infantaria não conseguia avançar. Ficamos presos lá 2 dias e 2 noites, 130 homens com 16 metralhadoras Lewis, e quando a infantaria finalmente chegou, encontraram as insígnias de 3 divisões alemãs entre as pilhas de mortos. Fui promovido a major e recebi condecorações de todos os governos aliados, inclusive de Montenegro, o pequeno Montenegro localizado no mar Adriático. O pequeno Montenegro, ele jogou as palavras ao ar e cumprimentou-as com um sorriso. O sorriso compreendia a perturbada história de Montenegro e se solidarizava com os bravos combates travados pelo povo montenegrino.
Gostava de lembrar da combinação de circunstâncias que culminariam com o fato de ele receber este tributo sincero do Estado de Montenegro. Minha incredulidade transformou-se em fascinação. Eu me sentia como se estivesse folheando às pressas uma dúzia de revistas. Ele enfiou a mão no bolso e colocou na palma de minha mão um pedaço de metal preso a uma fita. Essa é a medalha de Montenegro. Para meu assombro, parecia autêntica. Trazia uma legenda circular. Ordere de Danilo, Montenegro, Nicolas Rex. Vire e olhe do outro lado. Major J. Gatsby, li em voz alta. Por valor extraordinário. Aqui está uma outra coisinha que sempre trago comigo. Uma lembrança de meus dias em Oxford. Foi tirada no quadrilátero da Trindade. O homem à minha esquerda é agora o Conde de Doncaster. Era uma fotografia de meia dúzia de jovens usando blazers, muito à vontade sob uma arcada. Lá estava Gatsby, um pouco mais jovem, mas não muito, trazendo em uma das mãos um bastão de cricket. Então, tudo era verdade. Via as peles dos tigres flamejando em seu palácio no grande canal de Veneza. Imaginei-o abrindo um cofre cheio de rubis a fim de consolar, com o brilho esfuziante das pedras, os tormentos de seu coração partido. Vou lhe fazer um pedido muito importante hoje, disse ele, embolsando os souvenirs com satisfação. Por isso, achei que você deveria saber alguma coisa a meu respeito. Não quero que você pense que sou ninguém. Eu passo o tempo todo entre estranhos porque fico vagando de lá para cá, tentando esquecer algo muito triste que me aconteceu. Ele hesitou. Você saberá de tudo esta tarde. Durante o almoço? Não. Hoje à tarde. Fiquei sabendo que você vai levar Miss Baker para tomar chá. Não vai me dizer que está apaixonado por Miss Baker. Não, meu velho, não estou, não. Mas Miss Baker me fez a gentileza de consentir em conversar com você a respeito deste assunto. Eu não fazia a menor ideia do que este assunto era, mas estava mais aborrecido do que interessado. Não tinha convidado Jordan para tomar chá a fim de discutir os assuntos do Sr. J. Gatsby. Tinha certeza de que o pedido que ele pretendia me fazer seria algo completamente inusitado, e por um momento lamentei um dia ter posto os pés em seus jardins apinhados. Ele não disse mais nada e foi ficando cada vez mais formal à medida que nos aproximávamos da cidade. Passamos pelo pequeno Port Roosevelt, onde tivemos uma breve visão de navios transatlânticos pintados com faixas vermelhas, e corremos ao longo de uma rua de paralelepípedos que atravessavam uma área decadente e pobre, em que se alinhavam bares escuros, mas ainda funcionando, cuja pintura dourada do início do século estava agora desbotada. Então o vale de cinza se abriu diante de nós, e enquanto o atravessávamos, observei rapidamente a Sra. Wilson operando a bomba de gasolina do posto, cheio de uma ofegante vitalidade. Com os paralamas abertos como asas, cruzamos rapidamente metade da vizinhança de Astoria, apenas a metade, porque enquanto contornávamos os pilares do trem elevado, escutei o rugido familiar de uma motocicleta e um policial frenético nos alcançou e começou a correr ao lado do automóvel. Tudo bem, meu velho, gritou Gatsby. Diminuímos a marcha, tirando um cartão branco da carteira. Ele acenou-o diante dos olhos do homem. Ah, desculpe, tem toda a razão, concordou o policial, levando os dedos à aba do capacete. Da próxima vez eu o reconhecerei, Sr. Gatsby. Me desculpe. Mas o que é isso? Perguntei. A fotografia de Oxford? Tive a oportunidade de prestar um favor ao chefe de polícia e desde então ele me manda um cartão de Natal todos os anos. Cruzamos a grande ponte com a luz do sol que passava a intervalos por entre os cabos de sustentação que tremeluziam sem parar sobre os carros em movimento, enquanto a cidade se erguia do outro lado do rio como caixas brancas empilhadas por um dinheiro de origem duvidosa. Olhando da ponte de Queensboro, é como se a gente estivesse vendo a cidade pela primeira vez, com sua promessa de todo o mistério e toda a beleza deste mundo. O homem morto passou por nós.
transportando em um carro funerário coberto de flores em botão, seguindo por 2 carruagens com as cortinas fechadas e por uma série de outros coches com aspecto mais alegre, em que seguiam... Pera aí, mano. E por uma série de outros coches com aspecto mais alegre em que seguiam os amigos e conhecidos. Estes nos contemplaram de passagem com os olhares trágicos e os lábios superiores finos, típicos do sudeste da Europa, e fiquei contente que a visão do esplêndido carro de Gatsby os distraísse um pouco daquele dia sombrio. Enquanto atravessávamos Blackwell Island, fomos ultrapassados por uma limusine dirigida por um chofer branco, em cujo assento traseiro sentavam-se 3 negros vestidos no rigor da moda, 2 rapagões e uma garota. Soltei uma gargalhada sonora enquanto seus olhos rolavam em nossa direção em altiva rivalidade. Tudo pode acontecer agora que atravessamos esta ponte, pensei. Absolutamente tudo. Até mesmo Gatsby podia acontecer sem provocar nenhum assombro em particular. Meio-dia ruidoso. Em um porão bem ventilado da 42nd Street, encontrei-me com Gatsby para almoçar. Um pouco ofuscado no escuro pela claridade da rua, consegui identificá-lo na antessala falando com outro homem. Senhor Carroy, este é meu amigo, o Senhor Wolfsheim. Um judeu pequeno e de nariz achatado levantou sua cabeça grande e me contemplou através de 2 belos tufos de pelos que cresciam cheios de viço pelas narinas. Peraí. Me contemplou... Eita. Depois de um momento, consegui identificar seus olhos minúsculos na penumbra. Assim, eu dei uma olhada nele, disse o Sr. Wolfsheim, enquanto me apertava a mão firmemente. E o que você pensa que eu fiz? O quê? Perguntei educadamente. Mas ficou evidente que ele não estava falando comigo, porque largou minha mão e voltou seu enorme nariz para... para Gatsby, a fim de recobri-lo com sua sombra. Eu entreguei o dinheiro para Catspaw e disse: tudo bem, Catspaw, não lhe pague um tostão até que ele feche a boca, pois, olhe, ele fechou a boca no mesmo instante. Gatsby segurou a nós 2, cada um por um braço, e conduziu-nos para o restaurante, o que obrigou o Sr. Wolfsheim a engolir uma nova frase que estava a ponto de começar a... Obrigou o Sr. Wolfsheim a engolir uma nova frase que estava a ponto de começar e a recair em uma abstração de sonâmbulo. Highballs. Highballs? Drink... Ah, ele tá Highballs? Você quer um Highballs? 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 Drink com gelo contendo whisky ou outra bebida forte misturado com água comum, soda ou água mineral e servido em um copo de pé comprido. Indagou o chefe dos garçons. Este é um ótimo restaurante, disse o Sr. Wolfsheim, olhando para o teto decorado com ninfas vestidas de modo a satisfazer a ética presbiteriana. Mas gosto mais daquela que fica do outro lado da rua. Sim, Highballs concordou. Peraí. Mas gosto mais daquele que fica do outro lado da rua. Sim, Highballs, concordou Gatsby. Depois voltou-se para o Sr. Wolfsheim. Lá no outro está muito quente. Quente quente e apertado, sim. Concordou o Sr. Wolfsheim. Mas está cheio de lembranças. De que lugar estão falando? Perguntei. Do velho Metrópole. O velho Metrópole, lamentou-se o triste Sr. Wolfsheim. Cheio de rostos mortos e perdidos, cheio de amigos que partiram para sempre. Não poderei esquecer, não enquanto viver, a noite em que mataram Rosie
Rosenthal lá em frente. Estávamos nós 6 sentados à mesa, e Rose tinha comido e bebido muito a noite toda. Já era quase de manhã quando o garçom aproximou-se dele com uma expressão muito estranha e disse que havia uma pessoa que queria falar-lhe em frente ao restaurante. Tudo bem, disse Rose, e começou a se levantar, mas eu puxei pela aba do casaco de dentro. Se. Peraí. Eu o puxei pela aba do casaco de volta para a cadeira. Deixe que os cretinos venham aqui dentro se eles quiserem falar com você, Rose, mas Deus me ajude a se permitir que você saia desta sala. Já eram 4 da manhã, e se abríssemos as venezianas, poderíamos ver lá fora a luz do dia. E afinal ele foi? Perguntei na minha inocência. Claro que foi. O nariz do Sr. Wolfsheim brilhou em minha direção com ar indignado. Quando ele chegou à porta, voltou-se e falou: Não deixem o garçom tirar o meu café. Então ele foi até a calçada e os caras acertaram 3 tiros direto naquela barriga cheia e fugiram em um automóvel que estava esperando. 4 deles foram eletrocutados na cadeira elétrica, disse eu, recordando o fato. 5, se você contar Becker, disse ele. As narinas do Sr. Wolfsheim voltaram-se para mim com interesse. Segundo entendo, você está procurando uma conexão. Que? Conexão comercial. A justa posição dessas duas observações deixou-me atônito. Gatsby respondeu por mim. Não, não, exclamou ele. Este não é o homem que você estava esperando. Não? O Sr. Wolfsheim parecia decepcionado. Este é só um amigo. Eu lhe disse que faríamos sobre... Eita! Eu lhe disse que falaríamos sobre esse assunto em outra ocasião. Desculpe-me, disse o Sr. Wolfsheim. Pensei que fosse outra pessoa. Chegou um suculento picadinho de carne com batatas e o Sr. De novo. E o Sr. Wolfsheim, esquecendo a atmosfera sentimental do velho metrópole, começou a comer com uma delicadeza voraz. Enquanto isso, seus olhos percorriam muito lentamente a sala inteira. Contemplou o arco, voltando-se para inspecionar as pessoas que estavam diretamente atrás dele. Acho que, se não fosse pela minha presença, ele teria dado uma espiadela até mesmo embaixo da nossa mesa, de nossa mesa. Olha aqui, meu velho, disse Gatsby, inclinando-se em minha direção. Acho que hoje de manhã eu o deixei um pouco zangado no carro. Lá estava aquele sorriso de novo, mas desta vez eu resisti a ele. Não gosto de mistérios, respondi, e na verdade não entendo por que você não fala com franqueza e me diz logo o que quer. Por que a história toda tem de ser através de Miss Baker? Ora, não há nada de ilícito nisto, garantiu-me ele. Miss Baker é uma grande desportista, como você sabe. Ela jamais faria qualquer coisa que não fosse correta. De súbito, ele olhou para o relógio, pulou da mesa e saiu do restaurante, deixando-me sozinho à mesa com o Sr. Wolfsheim. Ele precisa dar um telefonema, explicou o Sr. Wolfsheim, enquanto o acompanhava com um olhar. Um excelente sujeito, não é? Além de ser um homem bonito, ele é um perfeito cavalheiro. É. Ele estudou em Oxford. Ah, foi? Pois é. Ele frequentou a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Já ouviu falar na Universidade de Oxford? Já. Já me falaram dela. É uma das universidades mais famosas do mundo. Você conhece Gatsby há muito tempo? Ainda. Há vários anos, respondeu muito satisfeito. Tive o prazer de conhecê-lo logo após a guerra. Depois de conversar com ele por 1 hora, logo percebi que havia encontrado um homem de fina educação. Eu disse a mim mesmo: este é o tipo de homem que você gostaria de convidar para sua casa e apresentar à sua mãe e à sua irmã. Após uma pausa, ele prosseguiu: Vejo que você está olhando para minhas abotoaduras.
Eu não estava olhando, mas então olhei. Eram formadas por pedaços irregulares de marfim que me pareciam estranhamente familiares. São feitas com os melhores espécimes de molares humanos que consegui encontrar, informou-me. Bem, disse eu, inspecionando os objetos, eis uma ideia bastante interessante. Sim, disse ele, enfiando os punhos da camisa novamente embaixo das mangas do casaco. Sim, Gatsby é muito cuidadoso com mulheres. Ele sequer olharia para a esposa de um amigo. Quando o objeto da sua irrestrita confiança retornou à mesa e sentou-se, o Sr. Wolfsheim bebeu seu whisky de um trago e ergueu-se. Apreciei muito o almoço, disse ele. Agora vou escapar da presença de vocês dois, meus jovens, antes que me torne aborrecido. Não se apresse, Maia, disse Gatsby, mas sem demonstrar entusiasmo. O Sr. Wolfsheim ergueu a mão em uma espécie de bênção. O senhor é muito polido, mas pertenço a outra geração, anunciou com solenidade. Agora vocês continuem sentados aqui e discutam esportes e namoradas e... Ele mandou um substantivo imaginário com um gesto de mão. Quanto a mim, tenho 50 anos de idade e não vou mais incomodá-los com a minha presença. Enquanto ele nos apertava as mãos e se virava para sair, seu nariz imenso tremia de maneira trágica. Fiquei imaginando se alguma coisa que eu havia dito o ofendera. Algumas vezes ele fica muito sentimental, explicou Gatsby. Este é um de seus dias sentimentais. Ele é um personagem muito conhecido em Nova York, frequentador de todas as peças da Broadway. Mas afinal, o que ele é? Um ator? Não. É dentista? Meyer Wolfsheim? Não, ele é jogador profissional. Ele é jogador de LoL.